Queridos amigos do Centro Espírita Meimei, em Gravatá, Pernambuco. Infelizmente não poderei estar com vocês conforme estava previsto neste ano de 2020 em função da pandemia. Mas aqui estamos, aproveitando a tecnologia que Deus propiciou ao homem. Me foi pedida apenas uma mensagem para que falasse alguma reflexão rapidamente para vocês. E eu peço permissão para que nessa reflexão eu fale de minha irmã, porque servirá de pensamento, de motivação para todos nós, assim como tem servido para mim. Minha irmã, há aproximadamente 4 anos, ela apareceu com um sintoma, na voz, a voz um pouquinho enrolada, como se diz. As pessoas perceberam. Ela foi então fazer um diagnóstico, vários exames, e no final de algo que parecia ser relativamente simples, talvez uma questão emocional, etc., foi diagnosticado que ela tem questões iniciais de esclerose lateral amiotrófica. Essa doença ela é degenerativa, incurável, neurológica e fatal. E tem como sua principal característica que ela vai tirando a mobilidade da pessoa. Então, toda a parte muscular que a pessoa comanda vai perdendo. Então, vai perdendo o movimento dos braços, das pernas, etc. Só não perde aquilo que é automático, o funcionamento dos órgãos e por aí vai. Então, de lá para cá, a doença foi avançando rapidamente, minha irmã. Ela que antes tinha uma vida normal, fisicamente falando, ela começou a ter dificuldade de mobilidade, foi parando de andar, perdeu a voz por completo, as mãos foram diminuindo o movimento, até que hoje ela está deitada em uma cama, não fala mais, mas escuta, e enxerga, e está lúcida, mas só movimenta os olhos e um pouco a boca, não para falar, mas dá para sorrir nesse sentido. No mais, o corpo está completamente imobilizado em cima de uma cama. Um detalhe, ela não perdeu a sensibilidade do corpo. Então, se você tocar no pé, ela percebe que você tocou. Se ela tiver uma cócega nas costas, por exemplo, ela sente. Agora, imagine vocês o sofrimento, a dificuldade de estar sentindo uma cócega ou uma dor e sem saber expressar, sem ter como expressar, para que alguém possa ajudá-la. Então ela está assim, na cama, deitada, só movimenta os olhos, um pouco a boca, não fala, mas escuta, tem lucidez e enxerga. Quando minha irmã começou a perder os movimentos, já no final, ela estava só com a mãozinha esquerda, ela nem canhota com a mãozinha esquerda movimentando com muita dificuldade. Mesmo assim, ela ficava no celular, mandando mensagem sobre Deus, sobre Jesus, para os grupos que ela estava inscrito. Eu nunca vi minha irmã lamentar nada ou blasfemar em relação a Deus. Nada. Quando eu vou visitá-la e chego no quarto, ela toda mobilizada, brilha os olhos e sorri. Às vezes até algumas gargalhadas, mesmo sem som, de alegria ao me ver, a mim ou a outras pessoas. Nunca minha irmã blasfemou, reclamou de nada. Um dia desse, eu cheguei para ela e disse, vamos conversar por códigos. Ou seja, eu disse para ela, se eu falar algo que é verdade, você então fecha os olhos, porque é verdadeiro. Se eu falar algo que não é verdadeiro, você deixa os olhos abertos, porque não é verdadeiro. E eu fiz vários testes com ela. Por exemplo, eu perguntei para ela, Recife é a capital de Pernambuco. Como é verdadeiro, ela fechou os olhos. Eu falei para ela, João Pessoa fica no Ceará. Como não é verdadeiro, ela ficou com os olhos abertos. E eu fiz assim vários testes, ela acertou todos, só para ter certeza do entendimento dela em relação ao código combinado. Aí então eu fiz várias outras perguntas de meu interesse, dentre elas eu seleciono 3 para a reflexão de hoje. Eu perguntei para ela, minha irmã, mais ou menos assim, você tem visto meu pai? Ele vem lhe visitar aqui no quarto? Meu pai já desencarnou há alguns anos. E ela confirmou que sim, que meu pai, em espírito,
tem ido no quarto dela visitá-la. Uma outra pergunta que eu fiz foi: minha irmã, diante desse seu sofrimento e tudo que você está passando, em algum momento você abalou a sua fé em Deus? Ela disse que não, que a fé dela continua inabalável em relação a Deus. E para finalizar as 3 perguntas na reflexão de hoje, eu perguntei para ela: minha irmã, você nesse estado, como está, com todas essas limitações de movimentos, etc., você é feliz? E ela me respondeu dentro do código que ela era e é muito feliz, mesmo com todas essas limitações. Então, eu coloco essa reflexão partindo de mim. Eu pergunto para mim mesmo: como é que eu, Jéssica Carlos Oeste, Gel, posso negar de fazer o bem? Como é que eu posso alegar que não tenho condições de fazer o bem? Como é que eu posso não ter forças, motivação, fé para enfrentar dificuldades e desafios da vida? Não tem como. Tendo um exemplo desse na minha frente, minha irmã, nessas circunstâncias, passando toda a sua fé, a sua serenidade, a sua confiança em Deus, a sua alegria de viver, não tem como eu alegar que não tenha condições de fazer o bem, de saber perdoar, de amar, de ser solidário, de ter paciência, de ter compaixão. Não tem como. E como dizia o Espírito Joana de Ângeles, numa mensagem através de Valdo Franco, que nós sempre poderemos fazer o bem, mesmo sem voz, sem visão, sem audição, sem movimentos no corpo. Mas se tivermos fé e esperança, temos condições de fazer o bem. Minha irmã está lá, deitada em cima de uma cama. Vocês não a conhecem pessoalmente. O nome dela é Cristina. Não a conhecem pessoalmente. Mas ela, mesmo sem saber, está fazendo bem. Toda paralisada. Por quê? Porque neste momento eu estou sendo porta-voz dela para várias pessoas. Se ela não estivesse dando esse exemplo que está dando, eu não estaria falando nela aqui. Se eu estou falando, é porque ela está sendo um exemplo vivo de fé em Deus. E se eu estou falando, ela lá paradinha, sem movimento nenhum, como disse o Espírito Joana de Ângeles, está fazendo bem e o bem dela está sendo divulgado. Então, meus amigos, minhas amigas, recebo meu fortíssimo abraço. Lamento por não estar aí presencialmente, mas estamos aqui pela tecnologia e principalmente pelo coração, e deixo essa mensagem reflexiva para todos vocês, irmãos aí de Gravatá, para que possamos aproveitar ao máximo, no sentido moral, ético, esta nossa encarnação. Muito obrigado por tudo, um abraço bem grande e até uma próxima oportunidade.